A morte de um lobo-guará após um atropelamento na rodovia Altino Arantes, perto de Sales Oliveira, causou a indignação de quem tentou salvar o animal. Eles apontam omissão no socorro da espécie, que é ameaçada de extinção. Nem a intervenção de uma autoridade local resolveu. Cerca de 200 animais são atropelados por ano em rodovias da macro-região. Na última terça-feira, a vítima foi um lobo-guará. Seu Antônio, caminhoneiro, foi quem encontrou o animal no meio da pista, a Altino Arantes, perto de Sales Oliveira. Notou que o canídeo tinha um ferimento na pata e imediatamente acionou o socorro. Chamamos a polícia daqui de Sales Oliveira, que não era o local, nem o local deles, mas foram lá socorrer. Eles ligou para o bombeiro, ligou para a ambiental, ligou para o DR disse que ia lá buscar, não buscaram. Eu acho que foi um absurdo, porque a gente paga o salário deles e eles não atendem na hora que a gente precisa. Estão lá no ar-condicionado lá e eles não podem sair de lá, porque onde a gente está calor, né? Então eles não podem sair do ar-condicionado. Eu acho que é isso, fica a minha indignação aí. Sem respaldo dos órgãos competentes, Toninho pediu a ajuda do biólogo Isaac, coordenador de meio ambiente do município. Mas até para a autoridade local, o socorro foi negado. Os bombeiros informaram que só poderiam resgatar o animal se o próprio Departamento de Estradas de Rodagem solicitasse o atendimento. Já o DR informou que somente a Polícia Militar Ambiental possui o controle do manejo da fauna. Esse órgão, por sua vez, diz que não possui equipamentos para o transporte da espécie. Aguardamos lá por praticamente 50 minutos. Não chegou ninguém, o animal não estava legal, eu solicitei apoio do pessoal que estava lá para poder fazer a contenção do mesmo, né? E aí a gente acomodou ele no porta-malas do meu carro. E então eu já de imediato acionei o zoológico de Ribeirão Preto, conversei com o veterinário César, com a Marisa, bióloga, e o pessoal prontamente se prontificou a ajudar o animal, né, a atendê-lo. Então me desloquei até o local com o animal no carro para poder ser atendido. O lobo foi trazido aqui para o Bosque Fábio Barreto, em Ribeirão Preto, onde há um hospital veterinário referência no atendimento de animais silvestres, com a recuperação e a reintrodução das espécies à natureza. No entanto, o canídeo não resistiu ao trauma que provocou ainda uma hemorragia interna. Então ele chegou com uma hipertermia muito séria, tá? A temperatura dele está bem alta, tá? 42 graus. E a gente ficou, né, mais ou menos umas 3 horas tentando recuperar o animal. O animal foi colocado em sedação, tá? Alguns medicamentos foram feitos, a gente monitorou o animal o tempo todo para ver como que estava o batimento cardíaco, frequência respiratória, pressão. Só que assim, além da temperatura muito alta, ele teve um problema neurológico, tá? Quando a temperatura sobe muito, as células do sistema nervoso começam a morrer. Então, assim, a consequência principal foi realmente a perda das células nervosas por causa da hipertermia, da temperatura alta. Nesse caso do lobo-guará, é uma espécie que tem diminuído muito a entrada aqui no zoológico de Ribeirão Preto. A gente entende que porque a população, a quantidade desses indivíduos tem diminuído. Isso é preocupante, porque, como você mesmo disse, o animal está ameaçado de extinção. Quando nós conseguimos recuperar e reintroduzir, através de um programa que nós temos aqui, que é uma nova chance, aí a gente entende que nós estamos fazendo um serviço importante para a nossa fauna. Aqui na região a gente, por sorte, ainda tem eles, mas é um animal cada vez mais raro, né? E uma fêmea adulta, né, uma perda de uma fêmea adulta para uma espécie é realmente uma coisa muito complicada. A gente não sabe se essa fêmea poderia reproduzir esse ano, se, enfim, né, complicado. Encerrou o ciclo ali que poderia ser de gerações ainda, né? A demora para prestar o socorro à fêmea também causou a indignação dessa advogada e protetora, que afirma que a responsabilidade pelo resgate de um animal atropelado em rodovia é de responsabilidade do Departamento Estadual ou da concessionária que administra o trecho e orienta que o caso deve ser levado ao conhecimento do Ministério Público. Eles podem detalhar o ocorrido, inclusive com fotos, e fazer uma representação por escrito ao GAEMA, né, ao Ministério Público destinado ao GAEMA, e, sendo necessário, podem solicitar ajuda da Ordem dos Advogados do Brasil, da comissão especializada. É um descaso, né? Primeiro porque se trata de uma vida, segundo, um animal ameaçado de extinção. Não há sinalização de placas, até onde se sabe, não há o bichoduto, né? Então, há várias falhas, né? E realmente quem deveria ter ido ao local para tomar as providências cabíveis seria o DER.
Ximene Osório para o Jornal da Clube. O Corpo de Bombeiros de Orlândia reforçou que não possui suporte para atendimentos de socorro a animais silvestres. O DR complementou dizendo que as viaturas do departamento podem apenas dar apoio quanto à organização do trânsito, interditando a passagem de veículos no local, caso necessário. Agora ao vivo, Thaís Mantovani traz mais informações. Thaís. Pois é, Púcio, é uma notícia ruim não só para os protetores de animais, mas para todos nós. Para falar mais sobre esse assunto, a Cristina Dias, diretora da Associação Vida Animal, vai falar com a gente. Cris, boa tarde. Qual que nem mesmo a autoridade local, recebeu um respaldo dos órgãos competentes no momento para esse socorro. O que isso pode significar? Significa falência de tudo, Porque, assim, quem são os órgãos competentes? A Polícia Florestal é ela que deveria ir lá retirar esse animal e trazer para o bosque. Aí nós estamos falando de 2 municípios distintos, Sales de Oliveira e Ribeirão Preto. O bosque de onde é? Ribeirão Preto. O bosque, ele recolhe animais de toda a região. De onde vêm os recursos para atender esses animais? Só de Ribeirão? Quer dizer, o bosque de Ribeirão está atendendo animais que todos os municípios deveriam ter responsabilidade? Ou é o Estado que, através da Polícia Florestal, deveria ter recursos suficientes para esse socorro? Eu não estou aqui para defender a Polícia Florestal, não, porque eu acho que ela não precisa de defesa, todo mundo sabe da realidade dos fatos. Mas quantos policiais florestais nós temos no estado de São Paulo para fazer esse tipo de atendimento? São essas as perguntas que nós temos que fazer. Quem são os órgãos competentes? Quem é que determina o que é que cada um tem que fazer? Nesse caso, a Polícia Florestal deveria ir e trazer para o bosque de Ribeirão. Essa conduta, ela está correta? A distribuição de recursos está correta? Estrada do DR não ter recurso para recolher animal, está correto? Fica aí um monte de perguntas para questionar todas as autoridades, qualquer autoridade. É isso que a gente tem que refletir. E o Departamento de Estradas e Rodagem não dar uma resposta a tempo para casos como esse do lobo-guará é um prejuízo que atinge não só a vida animal? É um prejuízo que atinge o meio ambiente, Todos nós ficamos muito entristecidos porque é uma espécie em extinção. E o que é o Departamento de Estrada e Rodagem? É o Estado de São Paulo, é o governador. Então, assim, até que ponto que isso está sendo organizado para que eles peguem e socorram esses animais que precisam de socorro na hora? Quando você fala de concessionárias, nós sabemos que as concessionárias são responsabilizadas e elas têm que recolher e encaminhar. Por que o Estado tem que se anular? Então, nós temos que questionar muitas coisas em relação a isso. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Paulo Pulse. Ok, Thaís.